Nossa, o sol tá forte hoje, hein? Oi, pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Cantinho dos Sonhos, ponto livrarias. Ai, ficou tudo. Espero que esteja dando pra vocês ouvirem bem. Ai, eu tô tirando meu tênis pra poder sentar na cama. Pera aí, gente. Então, pessoal, hoje você está aqui para poder ouvir falar sobre o primeiro livrinho das Crônicas de Nárnia. Eu fiz algumas marcações, eu não sei se dá para vocês verem. Eu botei alguns post-its aqui separando cada livro, minha mãe é horrível. E uns post-its pequenininhos com as coisas que eu achei bem interessante. Gente, sinceramente eu não sei porque eu relutei tanto para poder ler as Crônicas de Nárnia. O autor diz que ele era muito amigo daquele... Eu não me recordo o nome dele. O que fez Senhor dos Anéis. Eu achei bem legal isso. Esse primeiro conto, na realidade, foi escrito aquela primeira crônica, eu acho que aquele primeiro livrinho que foi do guarda-roupa. Deixa eu só confirmar com vocês qual é o título. Que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois desse primeiro livro, que fez muito sucesso, ele lançou os outros 6 livrinhos. Então, aqui nas Crônicas de Nárnia, nós temos uma coleção completa. Ele fez e, nossa, ele se encaixou muito bem em todos os livros. Eu só li a primeira crônica, que se não me engano é o Sobrinho do Mago. E são mais ou menos 97 páginas, só que o livro tem não sei se vocês já viram essa edição, a letra é um pouquinho miudinha e tal. Eu fiz uma coisa nesse livro que eu não faço nunca. Eu rabisquei o livro. Pois é. De lápis, mas eu rabisquei o livro, eu sublinhei muita coisa, porque eu simplesmente amei. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para poder ler as Crônicas de Nárnia. Aqui nas Crônicas de Nárnia, eu ouvi dizer que ele era uma pessoa religiosa. Eu não conheço muito da história do autor. E assim, deu para perceber que mesmo não conhecendo a história, ele tem um conhecimento profundo na Bíblia. Ele realmente estudou a Bíblia. Porque na primeira parte do livro, a gente vê com relação, principalmente naquela parte ali da criação de Nárnia. Esse vídeo pode ser que tenha alguns spoilers, só que é inevitável. Eu não vou conseguir passar o que eu tenho para passar para vocês se eu não falar sobre o que está escrito aqui. Eu gostei muito dessa leitura. A construção foi muito legal. A amizade, a pureza desses dois meninos que se encontram é a coisa mais linda de se ver. Coisa de criança mesmo, coisa pura, sabe? E a maldade e ganância do tio deles, me incomodou bastante. Não estou entrando dentro dos fatos, né? Bom, teve muita coisa que eu marquei aqui, mas de cara um personagem que eu gostei foi aquele, o cocheiro, e eu marquei uma frase que ele colocou aqui que diz: se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor. E isso me fez refletir, me fez pensar, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou evangélica, eu sigo essa religião. Então, a gente pensa no lado espiritual. Tudo que ele colocou aqui foi com alguma intenção. E como ele era conhecido na Bíblia, então ele faz a gente refletir sobre o que a gente vê na Bíblia. Aqui ele diz que se o cara viu tudo aquilo, aquelas maravilhas acontecerem, ele diz que se soubesse, ele teria sido um homem muito melhor. E da mesma forma é o céu, que eu acredito que existe, eu acredito no céu, inferno, eu acredito em tudo dessas coisas. Respeitando sempre a opinião de cada um. Gente, essa é a minha opinião, isso é no que eu acredito, e eu estou aqui para falar da semelhança que tem no livro com a Bíblia, sobre o que eu achei, o que foi legal e o que não foi. Então, me faz parar para pensar, porque está escrito na Bíblia que o céu é algo além do que a cabeça humana pode imaginar. Então é algo muito bonito, muito bom, muito lindo, muito harmonioso, muitos sentimentos bons ocorrem ali naquele lugar. E me faz pensar que se a gente pudesse visitar o céu uma vezinha que fosse, eu acho que a gente teria o mesmo pensamento que esse cocheiro teve. Quando o leão começa a falar, ele fala uma outra língua, né?
E isso foi legal dele ter colocado também, porque a língua dos anjos é diferente da língua dos seres humanos. E foi muito legal ver que ele colocou dessa forma e colocou também o criador de Nárnia como leão. E a gente tem na Bíblia, né, a profecia do leão, da tribo de Judá e tal, essas coisas todas. Então ficou bem parecido. Quando ele fez, eu achei lindo, lindo, lindo ele ter colocado que a criação foi feita em forma de música. O leão, ele estava cantando uma música muito bonita, todo mundo ficou hipnotizado por aquela música, todo mundo ficou ouvindo porque era algo muito além do que eles já tinham ouvido antes. Então, deu uma leveza na situação. Ele ia cantando. Gente, eu fiquei me imaginando lá em Nárnia, dentro de Nárnia, vendo essa construção acontecer. E eu fiquei me direcionando também para a Bíblia. Caramba, já pensou se eu estivesse lá naquele primeiro dia que foi criadas as coisas, que eu tenho até os versículos decorados na cabeça de tanto que eu já li essa primeira parte da Bíblia, mas ele colocou aqui de uma maneira tão simples, porque há escrita para a criança, para que a criança pudesse se transportar para aquele lugar e conseguir realmente imaginar como seria uma criação. E foi esplêndida a experiência, porque eu consegui me imaginar, quando ele descreve ali que estava tudo escuro, e num piscar de olhos, de repente o céu estava preto, ele piscou, abriu, estava cheio de estrelas, constelações e tudo mais. Caraca, eu fiquei, meu Deus, deve ter sido assim mesmo, caramba. Gente, eu gostei muito. Quanto a feiticeira, eu gostei muito da entrada dela também. Ali a feiticeira, no primeiro momento, eu achei que tinha sido o anjo caído, alguma coisa assim. A feiticeira conseguia entender aquilo que o leão falava. Por quê? Porque o anjo caído era um anjo. Então ele conseguia falar a língua dos anjos também. Então a feiticeira, obviamente, ela conseguiria entender o que eles estavam falando. Eles estavam falando uma língua que era conhecida para ela. Mas depois, mais à frente, ele colocou como se a rainha fosse a serpente de Adão e Eva, né? Porque teve aquele outro lance lá na frente. Eu vou tentar não entrar muito no contexto da história para não perder a graça quando vocês forem ler. Eu achei muito legal toda a construção, todos os personagens foram muito bem construídos. O cocheiro, de cara eu tinha gostado do cocheiro, de cara. E eu fiquei muito feliz com o que aconteceu com ele, qual foi a posição que o leão deu para ele no livro. Eu fiquei muito feliz, não poderia ter sido outra. E quando ele fala com o cocheiro, ele chama o cocheiro de filho. E quando ele se refere pela primeira vez ao de Gore, que eu não sei se é assim que se pronuncia, vocês me perdoem, mas quando ele se refere a ele a primeira vez, ele fala filho de Adão. Então ele, o tempo todo aqui nesse livro, ele vai aos conhecimentos dele bíblico e tenta colocar aqui. Eu achei muito interessante. Tudo. E como eu falei para vocês, eu escrevi no livro, eu escrevi no livro, eu rabisquei, porque é um livro que eu vou querer guardar e que eu com certeza vou fazer leitura depois. Eu tô fazendo dessa maneira aqui e no final eu coloquei aqui com clipse as anotações que eu fiz referente ao livro, que eu tinha achado interessante. Tem muita coisa mesmo. Um fato também que eu achei assim, nossa, foi um ponto alto também, foi com relação ao tio dele. A nossa imaginação, ela é capaz de criar as coisas, só que nossa mente, ela é limitada. Você só acredita naquilo que você vê. A maioria das pessoas é assim. Só acredita naquilo que vê. A criança não. A criança, ela acredita em fadas, ela acredita em duendes, ela acredita em princesas. Então é mais fácil para a criança. Como foi mais fácil para as crianças? Quando aquele leão estava falando e todas aquelas coisas estavam acontecendo, quando eles olhavam para aqueles montinhos e de repente tudo crescia, virava árvore e ia se formando as coisas, foi muito legal. E eu gostei muito dessa parte também, porque o tio André, eu acho que é André o nome dele, eu sou péssima para guardar nome, mas então, ele, a princípio, ele achou que ele estava ouvindo realmente o leão falar alguma coisa, né, normal. A feiticeira sabia o que o leão estava falando, porque ela entendia a língua dele. Quando ele começou a falar normal, de forma que todo mundo entendesse, o tio, ele se fechou.
Ele se fechou, ele fechou a cabeça dele, ele não conseguia ouvir o que o leão estava dizendo. Aí você vê até onde vai a mente humana, porque ele era tão ligado a coisas concretas, tão fechado a coisas concretas, que ele não conseguia imaginar o impossível. E não é bom a gente viver assim, nós não devemos viver assim, nós temos que acreditar no impossível. Se a gente tem que acreditar que existem anjos, essas coisas dão uma cor à nossa vida, sabe? E a sua cabeça não fica presa dentro daquilo, você não fica limitada. Ele se fechou tanto, ao ponto de que no final ele já olhava para aqueles bichos e quando o leão falava com ele, ele já não ouvia o leão falar, ele ouvia o leão rugir, porque aquilo era o que ele estava acreditando, aquilo foi o que ele se prendeu e ele se fechou dentro daquele ponto de vista dele. E foi muito legal. Gente, eu tô muito empolgada e eu quis fazer esse vídeo para vocês, para poder convidar você que tá aí com as Crônicas de Nárnia parada na sua estante, vem comigo, vamos fazer essa leitura que tá show de bola, eu amei. E também eu queria falar para vocês que se vocês quiserem adquirir o livro, não é para comprar no meu link. Eu já vi esse livro até por R$ 9,90. É uma edição que vale a pena, porque é um volume único, tem todos os livros. A folha é branca, mas eu não me incomodo com folha branca. E assim, a letra tá um pouquinho pequena pra mim, eu acho que eu tô ficando meio cegueta, mas dá pra ler, dá pra você fazer a leitura. E o legal também é que ele conclui cada história, cada historinha que ele faz capítulos bem pequenininho, é tipo 2, 3 folhinhas, 4. Então você consegue assim terminar uma história que vai construindo aquele capítulo que ele fez ou aquele livro que ele fez bem rápido, então é bem fácil mesmo. Então vocês estão convidados a fazer essa leitura comigo. Se você já leu as Crônicas de Nárnia, acompanhe aqui os vídeos e me contam se vocês tiveram a mesma impressão que eu, o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram no livro. Eu vou adorar saber, vocês sabem que eu respondo todos os comentários, né? Então é isso, pessoal, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!